Olá, amigos! Mais um episódio do podcast do Gente que Fala. Lembrando que toda quarta a gente traz profissional da área da saúde para nos orientar, para nos ensinar e para que a gente aprenda cada vez mais a cuidar do corpo. Hoje não é diferente, mas hoje tem um pingo a mais aqui. O nosso convidado de hoje, além de falar da saúde, de certa forma física, ele vai falar um pouquinho do emocional, do psíquico, do espiritual, que a gente não é um corpo só. Certo, Lele Abdala, seja Certíssimo. bem-vindo, meu amigo. Gratidão, querido. É uma honra incomensurável estar aqui, porque eu amo falar sobre isso, eu amo falar e eu amo você, então tá tudo certo. A gente também, é isso mesmo que eu falei? Nada se dissocia? Nada se dissocia, tá tudo integrado. Eu costumo dizer que, claro que eu acredito na medicina tradicional e algumas outras também, porém eu acredito que tudo começa na energia, tudo começa na sua vibração. Eu sei que quando a gente começa a falar de energia, as pessoas ficam falando, tá falando de misticismo. Não, querido, você é feito de elétrons, prótons e por aí vai, né? Então Sim. a gente tá falando de energia, que tudo começa a partir do que você sente. E depois você vai vibrar e vai manifestar. A gente tá falando de lei da atração? Sim, mas eu também tô falando de questões corporais, físicas. Até você já adiantou uma pergunta lá do meio. Eu vou aproveitar o Eita, não gancho. sabia. Maravilha. Diferença de misticismo e energia. Ótimo Lele. isso. Quando as pessoas falam de misticismo, as pessoas estão falando de velas, incenso, Tá. cristais, bruxas, duendes. É algo que é místico, né? Que tá além aí dos... Quer dizer, tá na cabeça das pessoas, né? Além das questões humanas e racionais. E quando a gente tá falando de energia... Era essa a pergunta, né? Sim, diferença de um para outro. Quando a gente tá falando de energia, a gente tá falando do que você sente. A partir do que você sente, vai manifestar alguma coisa. É a energia do teu campo vibracional. E campo vibracional é uma coisa que já tá irrefutável. Não adianta você falar que não existe, porque tá no teu campo isso. E como eu disse no começo, basicamente, tudo que você cria é a partir do que você sente. Então é muito importante prestar atenção no que você sente. Olha aí, gente, muita coisa legal. Ele já deu essa dica aí para mostrar que o programa vai ser super agradável. Lembrando que todos os dias às 5 da tarde nós estamos aqui na TV aberta, nas nossas redes sociais e na AltV, trazendo sempre convidados de qualidade, como vocês já perceberam. Para apresentar o Lele Abdala para vocês, eu vou dizer algumas coisas que ele é formado, que ele atua, que ele trabalha. Formado em artes e terapias holísticas e complementares. Certo? Exatamente. Facilitador de mudanças na vida das pessoas. Exatamente. Fundador do Caminho Sagrado Terapias. Exatamente. Professor de cursos vibracionais. Chiquérrimo, hein? Terapeuta vibracional. Criador do podcast Caminho Sagrado Cast. Yes! Vamos falar sobre ele. Colunista do Diário de São Paulo. Isso. E professor... do que eu tenho aqui, gente. Professor de cursos vibracionais e com meditações. É um pouquinho diferente lá dos vibracionais, é isso? Isso. Qual a diferença vibracional e vibracional com meditação ou algo assim? Na realidade é a mesma coisa, né? A gente só Tá. vai criando viés diferente aí, camadas diferentes pra dar outros nomes, porque na realidade tem outros nomes, né? Quando a gente tá falando de tratamentos vibracionais, na grande maioria das vezes é individual, é eu e você, aí você me traz uma questão e a gente vai trabalhar em cima daquilo. Ou não, às vezes não tem nenhuma questão, você só quer melhorar as áreas da sua vida. Quando eu tô falando de tratamento vibracional com meditação, é a partir disso. São meditações guiadas, que não é propriamente meditação, porque meditação é o silêncio absoluto da alma. Tá. Meditação guiada não é meditação, tá, amores? É um estado pré-meditativo. Olha. Então, mas muita gente consegue ter muitos ganhos, assim, muitas melhoras em várias áreas da sua vida com meditações guiadas. Que é basicamente uma pessoa te levando por um movimento onde você está imaginando aquilo, tem que imaginar, não é só ouvir. E a partir do momento que você imagina o movimento, o cérebro não sabe a diferença, muitas vezes. Por isso que é importante a gente prestar atenção no que a gente pensa. Porque o seu diálogo mental, muitas vezes, está criando uma vida de fezes na sua vida. Não sei Uau. se podia falar essa palavra. Pode. Aqui pode tudo. Aqui é gente que fala. Mas antes da gente continuar com esse papo mais profissional, né? Porque você já mostrou que veio, né? Inclusive, parabéns pelo look, tá todo... Gratidão! Muito chicoso aí, né? Queria conhecer um pouquinho do Lele Abdala, pode ser? Claro, Né? amor. Vou começar perguntando, Lele Abdala. Não é o seu nome de batismo. Não. É o seu nome aí de trabalho, Uhum. na profissão, na ação. Da onde surgiu o Lele Abdala? Lele Abdala surgiu de um movimento muito interessante. Eu fui ator durante anos. Ah. Fiz curso de teatro, um monte de curso de teatro, livres, assim.
E durante esses cursos, dentro do teatro, diziam, nossa, mas nome Wellington não é um nome muito vendável, não é um nome de ator. E aí ficou Wellington, tem 2 L's, a diretora lá decupando, Lê. Do Lê ficou Lelê. Durante um bom tempo. Lelê. Ah, mas Lelê do quê? Ah, Lelê Abdala. Mas por que Abdala? Eu acho que ela tinha alguns amigos que eram árabes e tudo mais, Abdala. Aí eu falei, nossa, mas nada a ver. Na época eu achei super cafona. Eu falei, mas Abdala do quê? Na época, né, gente? O que significa Abdala? Ela falou, Bialá, o amado por Deus. Opa. E eu achei lindo. Sim. E eu falei, nossa, que lindo. Lelê Abdala. E ficou. E até hoje, Lelê Abdala e ficou. E aproveitando mais uma deixa sua, para quem está nos assistindo em casa, ou nas nossas redes sociais aí, é interessante entender o contexto de vibração. Então, você acabou de citar que você gostou, não só pela sonoridade então, do que se formou até então, pelo contrário, você nem gostou da sonoridade no início, mas ela tem um significado importante. Isso ajuda numa profissão, num trabalho, numa energia? É muito importante que as pessoas, se elas puderem escolherem, contratem um profissional de numerologia, que possa fazer ali a cabala do nome também e tudo mais, porque às vezes tem uma letra, uma fonética, uma coisa ali do seu nome que pode estar atrapalhando a evolução mediante o que você escolhe, né? Sei lá, ter mais prosperidade, ter mais facilidade com amor, facilidade com fala com as pessoas ou para vender, muitas vezes está atrapalhando. Então é muito importante você saber como é a vibração do teu nome, né? Como que ele se apresenta para o mundo mediante as questões que você escolhe nessa realidade. É muito importante. E sim, o nome tem uma grande influência em tudo que a gente escolhe. Por exemplo, o Abdala original é com H. Né? É 2 L's, tal, e H. O meu não. O meu é sem A-B-D-A-L-A. Isso, porque mediante a numerologia e também a cabala do nome, ele traz uma força muito maior. Se alguém quiser te perguntar isso, vai no DM. Total. Gente, e aí, depois de um tempo, eu fui fazer numerologia mesmo, né? Fui fazer uns outros movimentos de numerologia. E eu percebi que tinha um movimento sistêmico que estava tirando a minha força, que era a falta do meu nome. E aí, hoje em dia, se você vai no meu perfil, tá Lelê Abdala, é o nome pequenininho, mas o nome tá escrito Wellington Carlos das Virgens Marques, que é o meu nome, tem uma força no meio disso. Sistêmico grande, também, né? Sim. É algo ancestral. Quando eu coloquei o meu nome, que deve ter uns 3 ou 4 anos, 3 anos, pra ser mais exato, as coisas mudaram de forma, assim, exponencial na minha vida. Pra melhor. Meio que retomou a sua origem. Essa força sistêmica. Entendi. E aonde que o Wellington nasceu? Nasceu de local? Cidade. Cidade de São Paulo. São Paulo mesmo, você é daqui de São Paulo. Né? São Paulo. E sua infância, como que você... Olha quem tem aqui. Nossa! Ficaram boas as fotos, viu, gente? Eu nem lembrava disso, é verdade, mano. Olha que legal. E como que foi essa infância que o pessoal tá vendo agora? Lembrança, aqui é sua mãe? Minha mãe. Minha mãe. Não tinha cara de tímido, tá? Não, né? Mas era, viu? Era bastante. Ah, que legal. Mas como é que foi a tua infância? Nós estamos com o André aqui, né, André? Ele já tá gravando tudo. Sim, Você já tinha visto as fotos, André? Essas são conhecidas já. Vou querer saber. O André Molinari vai estar conosco num programa também. A gente vai passar depois a agenda. Ele vai contar pra nós. Você nem vai saber. Você sabe que é a primeira vez, né, que é mostrado fotos minhas assim num podcast, num programa de televisão e tal. Muito legal. Gratidão por isso. É bom porque a gente mostra que a gente vem de um momento, de uma vida, e tudo nos faz chegar no que a gente está hoje, não é? Muito então, de repente, uma lembrança de pessoas que a gente conviveu, tudo isso ajuda, não ajuda? Muito, demais. E como é que foi essa infância? Basicamente, a minha infância foi uma infância cheia de tribulações, né? De atribulações. Porém, eu não tenho recordações dessas atribulações. Eu sei hoje, através das coisas que minha mãe conta. Eu me senti uma criança amada, me senti uma criança acolhida. Mas meus pais, eles estavam passando por questões muito desafiadoras na vida, assim. Basicamente por causa de dinheiro. Tentando sobreviver nessa vida, né? E aí eu me lembro a impressão que eu tenho, pelo menos assim, de sensação, de que eles não tinham muito tempo pra mim. Era a sensação que eu tinha, tá? Você tem irmãos, né? Lelê? Tenho, mas ela faleceu antes de nascer. A minha irmã, sou gêmeos. Você é gêmeos? Sim, gêmeos. E as coisas também só mudaram pra mim depois que eu incluí ela no campo. Porque eu sempre disse que era filho único. Fui entender isso na constelação.
Vamos entender isso, tá? Vamos ver se dá tempo, né, gente? Tem tanta coisa boa para falar com o Lelê. Eu queria saber um pouquinho, você vai continuar explicando, incluindo os seus pais. Como é que foi essa relação na infância com eles? Olha aí, papai e mamãe. Meu pai sempre foi uma pessoa que era um homem boêmio, um homem da noite, um homem cheio de oportunidades, vivia no meio de pessoas bem famosas aí, no meio da noite, né? No boom aí dos anos 80, 90. Ele era amigo de Renata Sorrah, de uma galera muito interessante aí, os boêmios, em grandes festas, em grandes bares aí da cidade de São Paulo. Então ele vivia no meio disso, viveu a vida dele dessa forma no começo. No começo, pelo menos, quem estava muito mais presente sempre foi minha mãe, né? Que sempre fez de tudo ali, trabalhava em 2 empregos, e eu tive de tudo mesmo que uma criança podia ter, como se fosse uma criança rica, mas não sendo. E então a imagem que eu tenho é essa, assim, basicamente essa. Ela sempre lutando muito, trabalhando muito, e eu sendo cuidado por babás. E meu pai que vinha visitar a gente de vez em quando, porque ela terminou o relacionamento, né? Que ela não aguentava mais as traições. Em pouco tempo ela terminou com ele. Tinha uns 5 anos de idade, mais ou menos. E é isso. Basicamente foi isso. E nome da mãe e do pai? Mamãe é Maria de Fátima das Virgens. Meu pai é Sebastião Marques. Um beijo pra vocês. Olha aí, criaram bem criado. Tá aí com a gente hoje. Você não começou a tua vida profissional nessa área espiritual? Não. Que área que você atuava antes, Lelê? Primeira profissão foi lavador de carro. Ah, E eu também nunca disse isso num podcast. Que interessante, né? Tá vindo... a gente estimula. Como você tá colocando essas imagens, gente tá vai vindo o início de tudo mesmo, né? E foi um dia. Eu fiquei um dia nessa profissão, aí chorei muito pra minha mãe me tirar. Não, por favor, eu não quero essa vida pra mim. Que idade você tinha? Mais ou menos? Uns 12, vai. Ah, bem jovem. 13. Bem adolescente, hein? Pré-adolescente. Isso, mas minha mãe achava que eu tinha que trabalhar, tinha que fazer Tá. alguma coisa, né? Tipo, de final de semana. Fiquei um dia, achei extremamente pesado, assim. E aí pedi muito pra ela me tirar, me tirou. Com 15 anos, mais ou menos, comecei a fazer alguns trabalhos como modelo. E fiquei dos 15 aos 18, mais ou menos. 18, 19 Ele é ainda. alto, gente. Pra quem viu ele de perto, eu vou abraçar, eu tenho que erguer o pé. Qual a sua altura? 1,86. É alto, hein? Então o modelo é bem cabido. E aí fiquei anos fazendo isso, trabalhando com isso. E aí depois de trabalhar como modelo, no meio disso, aliás, eu fiz uma peça do Frederico Garcia Lorca no TUSP, ali do lado do Mackenzie, né, amor? É Mackenzie, é. E aí me apaixonei pela peça, fiquei apaixonado. Eu falei, eu quero fazer isso pra minha vida, quero isso pra vida. Não sabia o que exatamente, se era ator, se era direção, se era escritor, não sabia, mas eu queria aquilo, teatro. E aí fui fazer muitos cursos dentro da área e sempre me destacando, assim, porque eu costumo ser bem Caxias no que eu faço. Eu não consigo ser meia boca, sabe? Se eu vou fazer, vamos fazer de verdade, vamos fazer. Coloca energia mesmo no trabalho. Se é pra fazer, a gente faz de verdade. Uhum. E aí foi muito legal tudo. Tive trabalhos muito ruins, assim. Quando eu falo muito ruins, pra mim, tá, gente? Claro, Começou com figuração, começou com pequenos papéis e tal, na televisão. Mas já na primeira peça que eu fiz, já fui o principal. Né? Foi bem legal também. E depois fui pegando outros trabalhos, bons trabalhos. Aí fiz anos de Noite do Terror. Quem se lembra de Noite do Terror? Fiz anos. Do antigo Play Center? 10 anos. Uau! Como ator. Entrei como um personagem qualquer que chama de Cornija, né? O que é o Cornija? São personagens iguais, com a mesma roupa, mesmo figurino. Tipo, 10 múmia. 10 múmias. Saquinho de S pro Lelê dela. 10 múmias. 10 zumbis. Todo mundo igual, assim, com a mesma roupa. Se chama Cornija dentro desse movimento. E saí como ator principal. Uau! Foi lindo legal. o movimento. Fiz Osíris no sarcófago do faraó. Assim, é uma sensação incrível você ser aplaudido por, sei lá, 100 mil pessoas, 90 mil pessoas, assim. Eu acho que eu aplaudi você então, porque eu fui algumas noites do terror da Sério? época. Rapaz, Que você me incrível. veio a memória também. Que incrível, amor. Muito divertido. Foi incrível. A gente é meio doido, gente. Teatro Sabe a por quê? céu A gente aberto. gostava de passar medo. Você paga pra passar medo. Exatamente. E foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Era extremamente cansativo, mas eu sou eternamente grato a tudo que eu vivi ali. Falo pra sempre, porque foi maravilhoso. Eu imagino que você tenha tido uma carreira de diversas atividades e chegou à espiritualidade. Como que a espiritualidade entrou na sua vida, Lelê? Na realidade, eu sempre fui um homem da espiritualidade. Quando eu falo da espiritualidade,
A espiritualidade, ela abrange muita coisa, né? Religião, olhar de fé, crença. E isso eu sempre tive muito tudo isso, porque eu nasci de uma família de pessoas muito espiritualizadas. Uhum. Cada um dentro de uma volumetria, uns muito, outros mais, e por aí vai. Mas eu nasci nessa família, que minha mãe é extremamente católica, de fervorosa, meu pai da Federação Espírita, ali da Maria Paula, do centro da cidade de São Paulo, Sim. anos me levando lá, quando eu era adolescente, pequenininho e tal. E aí, fui pra religião católica durante um tempinho, crisma, batismo, tal, primeira comunhão. Depois, Umbanda, Tá. dos 13 até os 15 mais ou menos, Umbanda, sozinho, assim. Ah, você Esse foi time conhecer... Fui Tá. indo, depois não me identifiquei mais, eu amo todas, porém eu só não me identificava. Aí fui pra federação. Fiquei na federação 4 anos, cheguei a fazer o começo da faculdade que eles têm aqui. Uhum. Fiz acho que 2 ou 3 anos, foi muito interessante. Saí da religião, fui pra religião de matriz africana, Candomblé. Me iniciei, tenho 25, 26 anos, eu nunca sei exatamente a idade. 25, 26 anos de iniciado pra religião pra Oxum, Tá. que é a menina dos meus olhos. Me afastei também. E nesse afastamento, eu tava, na época, fazendo novela, tava fazendo Chiquititas. Eu tive uma catarse no meio de tudo aquilo, assim, do tipo, o que eu tô fazendo no mundo? Uau. Eu ouvia muitas coisas negativas sobre mim e eu achava que era um complô. Ou que era uma coincidência. Quando eu falo negativo, é de gente muito próxima, amigos, ex-namorados, familiares, pais. Eu era uma pessoa incrível, mas o tanto que eu tinha de incrível era a mesma volumetria de uma pessoa muito difícil. E eu ouvia aquilo de pessoas e eu falava, não, até que com esses 30 anos aí, 30, 31 anos, no meio dessa novela mais ou menos, tive essa catarse aí. Foi como se fosse um staff mental, energético e tudo, e tive que parar, né? Já tava terminando também. Tive que parar pra olhar pra dentro. Só que no meio disso, nesse período, eu já assistia muitos vídeos. Beth Russo, Dr. Hélio Couto, Raquel Menezes, pessoas falando sobre lei de atração, livros, né? Peças e Receberás, tal, os Abrahams. Eu já conhecia, assim, bem pouquinho, mas conhecia todos esses movimentos. Quando eu tirei esse tempo pra olhar pra mim, com 30, 31 anos, eu quis entrar de cabeça nisso. Comecei a estudar mesmo isso. Fui fazer meu primeiro curso, que é o curso de barras de Access, né? Dentro de Access Consciousness. E aí eu usei aquilo como uma nova forma de viver. Em pouco tempo eu estava atendendo, já no apartamento que eu moro, que é o lugar que eu ainda atendo, 5 pessoas por dia. E nesses 14 anos são mais de 16 mil atendimentos. Mais de 2 mil alunos. Mais de 5 milhões de pessoas que mudaram suas vidas através das minhas contribuições gratuitas na internet. Aliás, através das minhas contribuições e da escolha delas, né? E esse movimento lindo todo aí. Gente, que história bacana, que história bonita, né? Você teve um projeto chamado Bicuda na Cara do Cão. O que era isso? Eu não acredito! Eu tô amando as perguntas porque não foi combinado, gente. E eles pesquisaram mesmo, maravilhoso. Me pegou aqui agora todo... Você Vamos lá. participava, André? Às vezes sim. Que é? Conta essa história. É que eu sou negro, senão eu estaria vermelho, gente. Eu achei divertido o nome aqui. Falei, o que será que é isso? Esse projeto, na realidade, foi uma ideia que eu tinha quando eu ainda não tinha muita voz. Quando eu falo voz, gente, todo mundo tem voz, né? Eu falo de ter voz, assim, da audiência, né? Hoje em dia eu tenho um número, assim, legal, assim, de seguidores, tal, de pessoas que... Nossa, acho horrível essa palavra, não sei se vocês concordam comigo, mas seguidores... tem uma empáfia aí, né? Quando a gente fala, eu tenho seguidores. Eu gosto de falar de comunidade. Eu tenho uma comunidade muito legal de pessoas que pensam, que têm um pensamento parecido com os meus. Eu tenho uns 120 mil no TikTok, tenho uns 116 mil no Instagram, tenho acho que uns 10 mil seguidores no podcast. São pessoas que pensam de maneira parecida, vamos dizer assim. Que recebem de mim e do André de formas distintas. Então... o Bicuda na Cara do Cão surgiu num movimento antigo, de uns 5 anos atrás. Eu ouvi essa música, achei ela engraçadíssima. Engraçadíssima respeitando toda a fé das pessoas. Mas é uma pastora,
que ela canta, né? Essa música e tal. Dali uma bicuda. música, então. É uma música, ela canta nas Perdoa a igrejas. ignorância, gente, eu não sabia. É, ela canta nas igrejas. Dá-lhe bicuda na cara do cão. Dá-lhe bicuda na cara do cão. Ó, meu irmão, não tenha medo, não. Deus lhe deu autoridade e recebe o varão. E dá-lhe. É maravilhoso. Quem não conhece, procura. Bicuda na cara do cão. É incrível. E todo mundo canta, tal. Cara, eu falei, cara, é tão incrível. Primeiro a gente ouviu isso muito. Depois eu falei, por que eu não crio um programa? Um programa assim, gente, um programa de stories. Segunda e sexta-feira, que eu falava sobre algum assunto de espiritualidade. Entendi. Ou em forma de reação, porque eu vi algo e queria falar sobre aquele assunto, ou alguma coisa que surgiu através das deusas, das musas da inspiração, e eu queria falar sobre aquele assunto. Basicamente era isso. Mas era muito legal, porque ele fez muito sucesso. Todo mundo esperava pelo Bicuda na cara do cão de segunda-feira. E as pessoas ainda perguntam, e aí, não vai voltar com o Bicuda? Pergunta agora é essa, por que parou então? Por que parou? Boa pergunta. Vamos Por causa voltar. dessa correria da vida. Mas eu vou voltar com o Bicuda. Olha, De verdade. pedindo, é a voz do povo, hein? Despertando os Sentimentos com Lele Abdala. É um outro projeto. Despertando sentimentos, consciências. Ah, consciência. Isso. Despertando Consciências com Lele Abdala. Tá. Esse é um projeto muito bonito que eu fui convidado pela maravilhosa Nayara. Nayara, incrível, uma mulher maravilhosa que eu tenho muito carinho, muita afeição. Eu sou apaixonado pela equipe Gasparetto, né? Que é do saudoso Gasparetto e da Zíbia. Eu ia te perguntar lá na frente, né? O que a Zíbia mas é disso daí, e o Luiz representam na sua vida? Então, Muito. Vamos juntar as perguntas. Tá. O Despertando Consciência é desse movimento. Uma vez, eu tava lendo um livro que ele disse: você está onde você se põe. Achei aquilo profundo e ao mesmo tempo bem perturbador. Como assim você está onde você se põe? Você se põe num lugar de escassez? Você se põe num lugar de tortura mental, emocional? Como assim? Eu falei, cara, eu quero decupar isso aqui. E fui destrinchar isso e aquilo ficou muito profundo em mim. E eu coloquei um stories básico assim, e era uma frase bonita, e no final, você está onde você se põe, e marquei. Gasparetto não tinha o perfil dele em si, mas tinha o perfil tipo da página, assim, tal. Quem respondeu foi a Nayara. Que lindo! Nossa, vamos conversar, fazer algum projeto aqui conosco. Primeiro eu achei que era fake, né? Que eu falei, como assim, gente? Alguém da equipe do Gasparetto ou Gasparetto. Porque, gente, o Gasparetto pra espiritualidade é tipo o Globo pra ator. Né? Tá. Zíbia e Luiz Gasparetto, ó concurso, né? E aí eu falei, bom, fui pra reunião, comecei a fazer um projeto lá, gratuito, que foi bem legal, que eram cursos que a gente dava no projeto deles, muito interessante. Depois de um tempo, ela teve a ideia da gente criar um canal para trazer pessoas, né, personalidades, expoentes do mundo espiritualista. Bacana. E foi lindo. Na primeira temporada nós fizemos 15 ou 16 entrevistas com gente muito forte do meio da espiritualidade. Todos nós somos, gente. Mas eu falo os expoentes, né, os que são mais conhecidos. Que teriam uma visibilidade maior. Isso. Wagner Borges, Marcelo Cotrim, Mauro Giabanesi, foram pessoas mágicas, incríveis, sensacionais. E agora parou um pouquinho o projeto pra voltar pra segunda temporada, mas foi assim, incrível. Caminho Sagrado Cast. Caminho Outro Sagrado projeto. Cast. Ele não para, aliás, eles não param, né? E aí, como é? Caminho Sagrado Cast é um projeto maravilhoso que, antes da popularização... E tem aí essa parte aqui também, que é um caminho sagrado de terapias, é isso? Que eu também quero que você fale. Ah, vamos sim, claro. Na realidade, assim, antes da popularização do podcast, claro, aliás, no Brasil, né? Olha, aqui, o ego, antes eu criei, não. É mentalizar, né? Mandar pro universo, é isso? Antes da popularização do podcast no Brasil, eu começava a assistir, eu ouvia alguns podcasts gringos, assim, os que eu entendia, o tipo de inglês que eu entendia, e eu falava, cara, eu acho isso muito interessante, eu adoro modernidade, eu adoro atualidade, eu adoro todos esses gadgets, eu adoro essas coisas todas. E aí eu falei, cara, eu quero criar vamos criar um, André, tem uns 6 anos isso, mais ou menos. Ou 7. E a gente criou um que era um podcast old school. O que é um podcast old school? Áudio, né? A gente não tinha vídeo nosso, porque
puta de um trabalho, YouTube e tal. Eu falei, não, mas essa não. Vamos gravar do celular, bonitinho. Aí colocamos isolamento acústico em algum lugar da casa, numa área da casa. E a gente senta lá e fala sobre algum assunto, mas bem descompromissado. É um papo de um amigo no bar sobre espiritualidade. Que bacana. Começou assim. Depois de um tempo a gente começou a entrevistar pessoas. Tipo, mandar link pras pessoas, mais áudio também. Eu mando um link pra você pelo WhatsApp, você clica e já abre lá. E a gente começa a falar. Olha. Depois de um tempo a gente começou a entrevistar pessoas em vídeo mesmo. Ficamos, acho que uma temporada fazendo isso. E foi bem desafiador, porque era tudo novo pra gente, né? E aí, é bem difícil, gente, assim, é bem desafiador. Difícil é uma criança limitante, porque aí tem gente que não vai, tem gente que não sei o quê, desmarca em cima da hora, 1000 questões acontecendo. É um trabalho, eu achei um trabalhão. E como a minha vida tava cheia de coisas, eu fiz uma temporada só. E eu preferi, cara, não vou conseguir lidar com isso agora. Preços, assim, bem nobres também, né? Pra locação de espaço, pra não sei o quê, pra não sei o quê, pra não sei o quê. Tudo operacional tem custo. Não dava pra atender, dar curso, tá na rádio, ser colunista, não dava. E aí eu falei, eu vou continuar com o projeto, mas em forma de áudio que tá bom, então a gente continua assim agora. E continua Continua, só que em forma de áudio. E pra acessar isso, como é que o pessoal faz agora? Em todas as plataformas digitais, Deezer, Spotify, Apple Podcast, tem várias outras também. É só você colocar Caminho Sagrado Cast. Tá. Então lá, gente. Olha, gente, ó, Caminho Sagrado Cast nas mídias de áudio. Áudio, plataforma de streaming. E vocês vão ouvir todos os episódios que estão lá Exatamente, tem lindíssimos, com pessoas muito mágicas, eu coloquei pessoas que não são conhecidas da grande mídia. Tem muita gente boa, gente, muita gente com uma espiritualidade muito forte e que pouquíssimas pessoas conhecem e que fazem um trabalho lindíssimo por trás das câmeras. E eu quis dar voz a essas pessoas. Tem muita gente incrível. Os cursos que nós temos aqui com as imagens. É o André com você ali no canto, Isso, né? eu era carequinha ainda. Era carequinha. Os cursos são incríveis, na realidade, assim, primeiro eu fui atendendo, depois depois de E atender... é você? Agora que eu associei. Tá Sou tão eu, diferente, claro, rapaz. Que sou eu. legal. Você tem essa característica de se transformar, muito, né? Lelê? muito. Eu acho que é o cabelo, o corpo, tudo. Procedimentos estéticos. Aquele. Sabe que é importante você mostrar que, usando o termo procedimento estético, é legal falar pro pessoal de casa, que às vezes as pessoas acreditam que fazer um procedimento estético é só para ficar mais bonito, para ficar mais visíveis. Não necessariamente. É uma autoestima que se trabalha, né? Isso entra na questão do psíquico e do emocional. Total. Uma pessoa que não tem... Eu não consigo... Não consigo é muito forte, mas é muito desafiador trabalhar com uma pessoa que tem a autoestima baixa. Tá tudo interligado, amores. Tá tudo interligado. Se você tem autoestima baixa, naturalmente você não se ama. Se você não se ama, me desculpa, mas você não consegue amar outra pessoa. E se você não ama outra pessoa, você não ama o Criador. A fonte de tudo que é. Eu chamo de a fonte, Criador, mas você chama de Deus, provavelmente. Então, percebe como tá tudo interligado? A autoestima é um dos movimentos mais profundos que o ser humano precisa ter. E se ele não tem isso, eu não vou falar que é impossível, mas é extremamente desafiador de fazer um tratamento profundo e exponencial quando esse ser não se ama. E muitas pessoas não sabem que não se amam. E aí existem vários... identificadores, assim, que são pessoas que estão cuidando sempre do outro, deixam sempre ela pra depois, tudo do outro ela vai pra arrumar e questões de saúde, mas quando ela toma um remedinho dentro de casa, não vai se cuidar, terapia sempre pra último lugar, porque ela consegue arrumar tudo sozinha. Então a gente precisa se amar. Isso pode levar a uma depressão, pode levar a uma ansiedade quando a gente não se ama, quando o indivíduo não se ama. Com certeza, a falta de amor, né, ela te leva pra lugares bem profundos, a falta de auto-amor, profundos negativamente falando. Quando você não se ama, você não consegue ver o mundo tal como ele é. Você vê o mundo através de uma lente que a gente costuma chamar de lente do erro. Todos nós usamos lentes distintas para ver o mundo. Como se fosse um óculos. Todos nós. Por isso que meu ponto de vista é diferente do seu. Né? Cada um tem ponto de vista e de repente a gente tem ali como amigos, como relacionamento, mas a gente tem lentes diferentes. E essas lentes vêm através do quê? Através das suas encarnações, através da sua criação, através da sua educação, através do que você viu, através do que você leu, através do que você ouve, percebe? Que foi criando esse ego e esse ser que é você. Então, quando a gente não tem esse auto-amor, muitas coisas podem acontecer com a gente e naturalmente a gente também vai começando a ficar mais vazio.
E naturalmente, como a gente fica mais vazio, a gente atrai relacionamentos vazios também. Não adianta, porque você atrai o que você é. E o relacionamento não necessariamente amoroso, pode ser familiar, Qualquer de tipo de amizade, relacionamento vazio. Tá. Você vai atraindo... Quando eu falo vazio, gente, eu tô falando de raso também, tá? Não é nem de pessoas vazias. Tô falando de relacionamentos rasos. Pessoas que se interessam por você por causa do seu dinheiro, ou por causa de algum tipo de status que você tem, ou pelo sexo que você pode proporcionar. Tô falando desse movimento. Não tem uma completude, não tem uma exponencialidade amorosa ali naquele movimento. Então, a gente precisa olhar pra isso. Tudo começa dentro do alto amor. Lelê, mas como que eu faço pra me amar mais? Perfeito. Lembre-se quem você é. Mas eu não sei, nunca soube. Silencia. Silencia. Tem vários movimentos que eu poderia passar aqui, né? Tem vários protocolos, vários passo a passo. Um deles é... faça a meditação. Feche os olhos 5 minutinhos, em algum movimento do dia, em algum momento do dia. Coloque as suas mãos ali em posição de recebimento, que é em cima das coxas, viradas para cima. Feche os seus olhos sem música. Vai vir ali 1000 pensamentos, sentimentos e emoções. Espera aquilo acalmar. Lelê, vai acalmar na primeira vez? Provavelmente não. Nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta. Você vai fazer 1 mês, 2, 3, quiçá 4, 5. Em algum momento vai começar a acalmar aquela balbúrdia mental. E quando começar a acalmar aquela balbúrdia mental, você vai começar a acessar as verdades do seu coração, que está ligado com o coração do Divino Criador. Quando essas verdades começarem a acessar, quando você começar a acessar essas verdades dentro do seu coração, é onde você vai começar a se relembrar quem você é. E quem você é, independente daquilo que disseram que você era. Muitas vezes a gente acredita em pais, em mães, em amigos, em colegas. Do que dizem que Do você que é. disseram que você é. Que você é lento, que você é fraco, que você não pode, que você é feio. Uma palavra pode destruir? Demais. Sem querer te cortar, mas pegando o gancho, não é? Demais. Porque você acabou de falar, fulano, você é fraco. Então ele pode assimilar aquela informação e isso atrapalhar de alguma maneira, sei lá, 10 anos da vida ou eventualmente até a própria vida toda? Sim. Principalmente se as pessoas tivessem... Se você falar aquilo pra uma pessoa em um momento de vulnerabilidade emocional. Aí capta Sim. aquilo e... Por isso que as igrejas são tão fortes. Ah, tá. Olha Porque aí. as igrejas, elas pegam as pessoas em lugares de debilidade emocional. Fragilidade emocional. Uau. Você terminou um relacionamento, você tá completamente sem dinheiro, você tá com uma doença terminal, ou uma doença que não é curável por ninguém. Eles te pegam nesse lugar. Eu nunca vi uma pessoa ir pra igreja com muito dinheiro, muito abastada financeiramente, emocionalmente, cheia de questões maravilhosas na vida, abrindo 3, 4 empresas, com um casamento incrível, com filhos cheios de saúde, e a pessoa escolhe ir pra igreja do nada, pra Igreja Universal do Reino de Deus. Eu nunca vi. Um dos pedidos que te fazem pelo que o pessoal levantou aqui, você até já disse agora, não é? É para que atraiam coisas boas, em especial dinheiro. Sim. Dinheiro, saúde, claro. E eles te perguntam muito qual é o arquétipo do dinheiro. Primeiro, o que é arquétipo, para o pessoal que não conhece saber, e qual é esse segredo? A questão do dinheiro financeiro, ela pode ir por várias vertentes, por vários vieses, por vários caminhos. É bem desafiador, assim, né? Uma pessoa que se coloca nesse lugar de falar, eu sei a fórmula de ficar milionário. Ah, é? Então por que você não tá? Não é? Se eu sei, eu deveria estar também. Só que como eu trato pessoas que vêm por esse movimento, eu sei como te deixar numa fluência mais próspera em relação à prosperidade. E também tô trabalhando isso em mim, tá, gente? Porque se a gente tá aqui na Terra, né? Todos nós estamos Evolução, trabalhando né? questões. Sem dúvida. Porém, a minha percepção é... Quais são os impedidores qual é o arquétipo? O arquétipo do dinheiro. Tem arquétipo do dinheiro que atrai? O que são os arquétipos? E a primeira pergunta. Os arquétipos é um inconsciente coletivo que todos nós compartilhamos. Como assim, Lelê? Se eu te falar assim, por exemplo, amor, eu tomei hoje uma sopa de pedra. Você vai falar, sopa de pedra, Lelê? Eu vou falar sim, você vai falar, mas nossa, ele deve ter quebrado todos os dentes, né? Internamente aqui. Por quê? Sim. Pra você e pra todo mundo da Terra, pedra é dura. Isso são os arquétipos. É algo que a gente compartilha pelo inconsciente coletivo há éons, há milhões de eras. Todos nós temos esse pensamento sobre aquela coisa. Arquétipo basicamente é isso. É espiritual, mas também não é. É inconsciente coletivo que a gente compartilha.
Basicamente é isso. E qual é o arquétipo? Você sabe dizer? O pessoal vai ter que Existem entrar nas suas vários. redes Não, sociais. existem vários Olha, arquétipos então, para prosperidade. Dinheiro, basicamente, em si, né? Falando de dinheiro mesmo, existem vários. Arquétipo propriamente dito do ouro, arquétipo do trigo, Só que assim, eu acho desafiador quando é interessante que você contrate, ou você assista, ou você leia para entender mais sobre arquétipo, ou contrate um mestre arquetípico, que no caso eu, para com você certeza. entender melhor sobre isso, porque às vezes não é sobre o dinheiro em si. Dinheiro não é o problema. Você é. Dinheiro é apenas uma energia. A ideia é que a gente trabalhe aquilo que está impedindo você de fazer dinheiro. Que muitas vezes não tem a ver com dinheiro em si. Muitas vezes tem a ver com procrastinação, falta de energia, falta de centramento, falta de ideias, falta de norte, desenvolvimento espiritual e várias outras coisas. Eu mexo talvez na sua procrastinação, nessa procrastinação que está no seu campo, e você consegue fazer tudo o que precisa para alcançar mais dinheiro. Não é sobre o dinheiro em si. É sobre o que circunda e está atrás dele. Percebe? Dinheiro não é o problema. Você é. Muito bom, exatamente. Você mudando a sua energia, mudando a sua maneira de ver. É história de TV, né? Se mudou o canal é outra coisa, né? Os arquétipos eles vão servir como uma personalidade emprestada por 3, 4, 5 meses. E dá muito certo. Vamos conversar mais sobre isso. Muito então, certo. Depois. Você costuma ensinar, ainda pegando essa linha de prosperidade, dinheiro, saúde, às pessoas, a bênção da prosperidade judaica. Sim. Como fazer essa energia se movimentar no campo vibracional do indivíduo? A bênção da prosperidade E judaica. o que é, óbvio, né? A bênção da prosperidade judaica é uma bênção. Eu fiz um curso há algum tempo atrás, eu tenho uns 3 anos, com o professor Alberto Flor. E nesse curso ele passava sobre vários mantras e várias bênçãos. Uma das bênçãos que ele passou, os judeus fazem várias bênçãos, né, conforme o dia vai passando. Uma dessas bênçãos é a bênção da prosperidade judaica. Como que você faz ela? Para todo o dinheiro que entra e para todo o dinheiro que sai, você abençoa. Claro que inicialmente vai ser meio fake, né? Você vai estar só falando. Mas depois de um tempo fazendo, você vai sentir essa bênção. E a bênção é Baruch Ata Adonai Eloenu. Baruch Ata Adonai Eloenu. Baruch Ata Adonai Eloenu. Que significa bendito és tu, nosso Muito Deus. bonito. Só que eu divulguei isso, fez muito sucesso nas redes sociais, muito. Não só por ser bonito, porque as pessoas tiveram resultado, mas muito resultado. Assim, resultados surpreendentes. E aí, depois de um tempo, lançaram a série The Chosen. Sim. Os escolhidos na Netflix. Sim, E uma das primeiras frases que Jesus fala é essa frase. E aí, Olha, tipo, que bonito. a frase do Lelê, a frase do Lelê. Não, gente, quem inventou isso foi Jesus. O Lelê ensinou Jesus, gente. Não, pelo amor de Deus. Quem Ainda trouxe isso foi ele. nessa linha, bom, só vamos voltar então, antes de eu fazer a próxima pergunta, que refere-se a uma música da prosperidade que você publicou nas suas redes sociais. Sim. Quero falar sobre ela, mas só para o pessoal ficar bem claro. Então, eu vou pagar algo, por exemplo, comprei um objeto, comprei alguma coisa, vou pagar, eu mentalmente emano essas palavras? Não, ótima pergunta. Tem que dizer. Todas as questões, gente, eu vou ensinar pra vocês aqui agora. Vem com o tio Lelê que você passa de ano. Todos os mantras, as afirmações, todas as bênçãos, ela é dita, é oralizada. Orar. Você fala. Oração, você também não faz em pensamento. Eu sei, pode ter ali algumas benesses pro seu campo, mas vai por mim, começa a falar. Por quê, gente? Porque quando você tá pensando numa oração, num mantra, numa bênção, a nossa mente não é uma usina de maravilhas. Você tá pensando na bênção, mas já tá pensando no banho que você tem que tomar mais tarde, no seu marido que você tem que fazer a comida pra ele, no outro dia que você tem que chegar às 7h30 no trabalho. Tem 1 milhão de coisas passando aqui na tua cabeça. Então, a ideia é você falar, oralizar, coloca pra fora. E é claro que tem uma intenção, né? Eu não vou dizer aqui, Baruch, Ata, Adonai, Elohim. É Baruch, Ata. Não precisa fechar os olhos. Mas, se possível, oralize, coloca pra fora. Essa é a tua magia. Encantamento, que era feito em épocas de outrora, era feito com a energia das magistas, ele colocado pra fora. Encantamento. Tem energia do meu tom de voz, da minha voz. Eu gosto de dizer que a gente não deve apenas falar uma oração, e sim proclamar uma oração. Perfeito. Quando você proclama, né? É
clamar de novo, clamar mais Perfeito, forte. perfeito. Proclama, ou seja, eu dou aquela intensidade na clamação. Perfeito. Eu gosto de dizer isso também, Lindo. para eu, quando eu vou fazer as minhas orações, eu faço em voz alta. Eu não sabia, viu, gente? Olha, eu acabei de aprender mais uma agora, mas eu já proferia, Muito né? importante. A diferença é abissal, assim, é muito grande de você pensar numa oração, Pai nosso, estás no céu, e de você colocá-la pro mundo. Clamá-la de uma maneira... Isso. E existem formas também, hoje em dia, de a gente fazer orações quânticas. As orações quânticas, ela não é mais em suplício. Pai nosso, que estás no céu. Olha o coitadinho aqui, ó. A vítima aqui pedindo. Lindeza, você é filho do Criador de tudo que é. Sendo assim, você é um príncipe. Uma princesa na terra. Se coloca nesse lugar. Pai nosso que estais no céu. Santificado seja o vosso nome. Eu tô falando para que você se coloque num lugar de recebimento. E não é autoridade, não é esse lugar aqui de mais que o outro. É só esse lugar de recebimento, sabe? E se possível, já entre em estado de gratidão por tudo aquilo que você já recebeu, mesmo sem ter recebido, quando você começa uma gratidão. Perfeito. E a música da prosperidade que você já tem lá nas suas redes sociais? Qual Desculpa, quando você começa uma gratidão, não quando você começa uma oração. Ah, verdade. E essa música, ela tem também esse mesmo contexto de como se tivesse uma oração, como se estivesse fazendo algo, falando algo com a questão energética, ativando? Você sabe que não? Na realidade, essa música é o seguinte, tem um rapaz chamado Lopes, me conheceu através do TikTok. Adoro o TikTok, aliás, é uma ferramenta muito legal de conhecimento. Basicamente, o TikTok é um aplicativo de pessoas que criam algo, né? Passo a passo para fazer alguma coisa. Tem dancinha, tem comida, tem uma pessoa te explicando sobre filmes, tem um cara te explicando sobre alguma coisa de lei da atração. É uma plataforma, é um aplicativo de tutorial. Tá. Faça isso assim, assim, assado. E aí, mediante ao que você gosta, vai vir mais daquilo. Você gosta de dancinha, mais dancinha, e por aí vai. Eu conheci um cara lá, quando eu gravei esse vídeo sobre a bênção, ele me mandou mensagens na DM. Demorei bastante tempo pra ver, porque é muita mensagem que chega, gente, de 90 a 100, é sempre eu que respondo. E aí eu fui ver a mensagem dele, ele falando que tinha manifestado uma casa, que ele já estava nos trâmites de comprar, mas estava muito difícil. E um carro a partir da bênção. E ele queria fazer a música, né? Se eu dava permissão. Eu disse que sim, que eu seria o coautor. E aí ele fez a gravação e tudo mais. É até uma coisa em primeira mão aqui. Opa! Muitos de vocês acham que eu que encanto aquela música. Eu nunca disse isso, tá, amores? Eu estou dublando aquela música, não é minha voz. Primeira mão aqui. Não sou eu que tô cantando. Eu sei, parece que meu timbre de voz, parece, não, mas não sou eu, tá? Não sou eu que tô cantando aquela música. Todo mundo acha que sou eu cantando, eu nunca desmenti, mas também nunca falei que era eu. Quando eu recebi o material, eu ouvi e falei, gente, olha, mais um dom que eu não conhecia. Não, você também achou? Não sou eu que tô cantando, gente. E aí, a música fez muito sucesso. Porque a música fez as pessoas acessarem um lugar tão profundo, tão mágico de recebimento. Basicamente seria para prosperidade. Mas, amado, eu recebi mensagens assim ao redor do mundo de pessoas que se curaram de questões físicas. Uau. Não é eu que tô dizendo, gente, são eles. São Questões testemunhos, físicas, né? de verdade. De pessoas que não dormiam, começaram a dormir. De criancinhas que estavam com um problema na barriguinha e que se sararam. De pessoas que conquistaram coisas infinitas com dinheiro. E aí ele fez versão 1, versão 2, versão 3. Todas as versões, gente, eu sou meio chatinho, como eu disse. Demorou muito tempo pra eu dar um ok, assim, bater o martelo, porque eu nunca gostava do que ele trazia. A versão 3 foi a que mais demorou, mas foi a que mais fez sucesso, que é essa última agora que tá tocando em tudo quanto é lugar. E aí ele tá tocando agora em igrejas fora do Brasil, Angola, não sei aonde, porque as pessoas acham que ela é um... É a versão que tá lá no Instagram, que você e o André estão no carro? Essa é a última. Muito bonito. As pessoas acham que é um... Como que chama quando é música de igreja, gente? Um louvor. Olha. As pessoas acham que é um louvor. Então, não é, né? Mas as pessoas acham, deixei cantar. E aí começaram a me seguir muitos evangélicos. Muitos. É o moço que canta a música. E aí alguém pegou a música. Tem direito autoral, né? É do por rapaz. isso que a gente não pode colocar, porque o canal vai pro YouTube também, né? Pode sim, claro. Então se a gente quiser. abre um intervalo aqui e coloca na edição. Se quiser, pode colocar sim. Então E aí o rapaz pegou e não deu autorização. Alguém baixou e colocou no YouTube. Tem três canais de YouTube diferentes, com mais de 10 milhões de visualizações em cada uma. De verdade. Se você colocar lá, aí tá assim,
Canção do Lele Abdala, se eu não me engano é esse. Canção ou mantra do Lele Abdala, você vai achar. E aí tem depoimentos lindíssimos de pessoas incríveis falando coisas mágicas. Aí agora ele conseguiu tirar, né? E é muito mágico, amado. Eu acho que deveria deixar, já falei isso pra ele. Mas eu entendo, é o negócio dele, ele trabalha com música. Ela também tá dentro de um curso meu, que eu venho do Raiz da Prosperidade, com várias outras músicas. E por aí vai. É isso que eu quero saber. Depois de apresentar um portal que nós temos aqui no nosso escritório, chamado Orbis News. Olha aqui. É um portal que a gente coloca... É um portal de notícias, que são mais de 200 articulistas que escrevem toda semana pra gente assuntos diversos do meio que nós vivemos, de todas as áreas. Tá? Inclusive, se você gostar de escrever, podemos conversar e você ser um dos nossos articulistas aqui. Será uma honra. E trazer, porque a gente seleciona quem vai escrever, para que quem for ler tenha tranquilidade do que está lendo é verdade. Então, vocês podem entrar lá, www.orbisnews.com.br, pode até assinar o newsletter também do nosso site, do nosso portal, e de repente ouvir o nosso querido Lele Abdala, ler o material que ele vai mandar pra gente. Ó, já tô cantando ao vivo aqui, gente, né? E espere o seu cantar também, viu, senhor? O que é cantar que é? Cantar você também, quando se vê no programa, a gente fazer também com ele. Mas assina lá, gente. Falando em cursos, Lele, eu queria que você falasse um pouquinho dos seus cursos, o que você atende, quais são as técnicas que você atua, para que quem de repente está em casa, está nos assistindo, poxa, me interessei para isso, qual o melhor, como que se direciona? Eu conheço já, né? Então, mas eu queria que você explicasse, pessoal. O pessoal te liga, fala, olha, eu estou com um determinado problema ou qualquer situação, você dá uma direção de um dos cursos para a pessoa fazer, de um dos atendimentos para a pessoa fazer, ou ela escolhe, como que é feito isso e quais são? Gente, isso que ele perguntou é muito legal. Antes de eu falar da minha terapia, eu vou contar uma história rapidinho. Posso? Claro, pode. Em épocas de outrora, existia um deus da saúde, chamado Hipócrates, que até o deus da medicina, que eles fazem juramento até hoje, ou Esculápio. Ninguém sabia se era verdade, né? Em épocas de muito outrora, e as pessoas, às vezes, quando estavam muito enfermas, iam pelos bosques para procurar esse deus, que uns chamam de Esculápio ou Hipócrates. E eles procuravam, muitos se perdiam, nem chegavam a voltar para casa, e alguns achavam. Só que quando eles achavam mais ou menos um lugar meio encantado, eles encontravam uma moça muito bonita, com cabelos, né, completamente enrolados, um rosto lindo, acolhedor, uma mulher assim, uma deusa. E ela os convidava para andar com eles na floresta, dentro desse palácio, desse lugar encantado. E conforme ela ia andando com eles, ela ia lavando seus pés, ela ia falando sobre as flores, né, as árvores, mostrando as estrelas do céu, ouvindo suas histórias, tranquilizando suas mentes. A grande maioria das vezes, quando eles chegavam até o final desse percurso, eles já não precisavam mais encontrar o Deus, porque ela tinha feito uma limpeza, né? E eles também, em todos os seus corpos mentais. Quando essas pessoas iam embora, eles perguntavam, como que é teu nome? Ela dizia Higia. É daí que vem a palavra higiene. Então, lindo ser, imagem e semelhança de Deus, é maravilhoso você procurar terapia. Tem eu e várias outras pessoas que podem ser uma contribuição incrível para a sua vida. Porém, se você escolher fazer uma higiene mental dos seus pensamentos, sentimentos e emoções, eu garanto que você vai ter, assim, uma melhora muito grande em muitas coisas da sua realidade. Uau, isso aí, gente. Então, isso te dá uma tranquilidade de Higiene entender, mental. de entender que modifica mesmo, né? Muito, demais. E como que faz pra me procurar? Era isso, né? Quais as terapias que eu quais trabalho? terapias que você trabalha e como faz pra te procurar, para poder encontrar, claro. Quando as pessoas me procuram, amores, é normalmente a rede social ou Google. Tô no Google, tô em redes sociais, tô no podcast, no podcast. Mas, basicamente, quando uma pessoa me procura, eu não vou pro funcionamento protocolar, que é, por exemplo, ela tá com uma dor de cabeça, ela tá se sentindo mal, vou lá aplicar reiki. Não. Na grande maioria das vezes eu peço para você me mandar um áudio ou escrever, me dizendo o que tá acontecendo. E aí eu tenho percepção, eu vou acessando minhas percepções internas, a minha centelha divina, para perceber que a pessoa tá falando de dor de barriga, mas é uma coisa muito mais profunda, com pai e com mãe. E aí ela vem buscando algo, a grande maioria das vezes ela tem outra coisa,
e temos bastante resultado. Eu tenho mais de 800 ferramentas para aplicar de forma presencial ou online. Terapias, você atende Reiki, você falou agora, você atende a barra de Axis. Isso. O que mais? Reiki, barras de Axis, constelação familiar, sistema arcturiano de cura multidimensional, ferramentas de coaching presencial e espiritual. Tem Tantra para homens, tem anjos da alta magia, tem banhos espirituais, tem meditações guiadas ou não. Eu tenho muita coisa mesmo. Assim. Tamiana, que é um tratamento pleiadiano que trabalha com cristais de quartzo e símbolos que contém som. É muito profundo. Lua Azul de Ísis, que é um tratamento egípcio. Sekmahat, que também é um tratamento egípcio que trabalha com cristais. É muito profundo. Tem leitura de registros acásticos, que é um trabalho bem espiritual e bem longo, de 2 horas e meia, que tem resultados muito profundos. Mas é bem místico, é bem, para quem não acredita muito, né? Tem esse lugar bem espiritual. A pessoa precisa estar em bastante permissão para receber e acessar aqueles movimentos. Você, ouvindo esse áudio, direciona? A grande maioria das vezes, sim, direciona, porque a boca fala do que tá cheio de coração. Então, muitas vezes você me traz uma questão e eu falo, me grava um áudio, me conta o que tá acontecendo na sua vida. Não precisa resumir não, pode falar. E aí você vai me falando, você começa a ir pra um outro lugar, assim. Você me falou de dinheiro, mas você começa a falar de sua mãe, do seu marido, aí eu falo, tá. E é muito ok. interessante porque a pessoa, quando ela se solta, ela consegue atingir lá os locais mais escondidos porque ela se sente mais segura em falar, Isso, né? pra isso não tem que ter barreira. Olha, que E bacana. muitas vezes o terapeuta também tem barreira. Como que a gente faz pra ser um bom terapeuta ou pra ser uma boa pessoa, pra conseguir ter com pessoas? Baixando suas barreiras e estando em estado de vulnerabilidade. Se eu crio um julgamento em relação a você, eu começo a não receber mais de você. E a gente cria uma barreira aqui. E aí não tem essa troca. Por isso que é muito importante, o julgamento ele é tangível. Por isso que é muito importante não ter julgamento. Independente do que a pessoa fale. Já ouvi coisas extremamente distintas lá. Disso pra isso. Muitas. No começo eu me apavorava um pouco internamente. Eu falava, uou, como que eu vou lidar com isso? Mentalmente, né? E aí depois eu fui trazendo naturalidade pra isso, e tirando a demonização. Lembrando que ninguém é uma ilha, então nada acontece sozinho. Não é isso daqui. Eu não aconteço assim, sozinho. Eu aconteço assim, com várias questões perto de mim. Então, é sistêmico. Tem alguma coisa fazendo aquilo acontecer nessa vida, em outra, ou até em outra realidade. Gente, é muita coisa boa e a gente está aprendendo aqui. O tempo passa rápido, estamos aí mesmo no final do nosso programa. Mas eu queria compartilhar com vocês, que ele me autorizou, uma questão pessoal dele. Então, assim, um pouco tempo, infelizmente, mas vamos lá. Vocês tiveram um cachorrinho com o nome Chico. Isso. Em que vocês dispuseram, muito amor com aquele. Eu tive o prazer de conhecê-lo. E, inclusive, dos nossos bate-papos agendados, ele veio Foi. a desencarnar, né? Como que é uma energia com o animalzinho que a gente sente tanto, vocês sentiram tanto, né? Eu acompanhei um pouquinho. Gente, ter um animal, ter um pet, né? Vou falar propriamente dito de cachorro, é uma das coisas mais lindas do mundo, assim, porque o animal, o pet, o cachorro, vamos falar do cachorro, vai. Ele ensina a gente a ser humano. Porque o cachorro, ele perdoa sem você pedir. O cachorro, ele te espera sem você pedir. O cachorro, ele te dá amor independente do que você tenha feito nele. Não agredi o Chico, mas se você agredir, né, sei lá, de forma leve, né, talvez o seu animal, mesmo assim ele vai estar ali pra te dar carinho. Verbal também, às vezes. Ele tá te ensinando a ser humano. E energeticamente falando, muitas vezes ele faz a passagem pro outro lado do véu porque ele tá somatizando questões profundas, vibracionais do seu dono, do seu pai, né? Muitas vezes. Uau, que bacana. O cachorro ele pega bastante o que é do dono. Pergunta difícil agora. Uhum. Adoro essa parte. Eu quero uma frase, uma palavra sobre alguns temas que são extremamente complexos, mas que as pessoas podem depois ir lá, inclusive, tirar mais dúvidas com ele através do DM, marcar alguma consulta. Eu sou péssimo pra bate-bola, gente. Não é rapidinho. Mas vamos lá. É facinho, é tua área. É o Ponopono. O que tem? Uma palavra ou uma frase sobre? Amor.
Física quântica. Expansão. Ressonância harmônica. Ligação. Lei da atração. Tudo que há. Reino das sombras. Terrible. E o último, desenvolvimento da consciência. Necessário. Muito bom, gente. Um recado para quem quer se expandir, quer pegar todas essas palavras que você usou agora, colocar na sua vida como ação. Você precisa se lembrar que não tem nada de errado com você. Muitas vezes, esse olhar espiritual e a indústria da espiritualidade sempre faz a gente se sentir errado, já percebeu? Você não está estudando bastante, você não é bom o bastante, você não tem gratidão o bastante, você não agradece o bastante, você não consegue ser saudável o bastante. Tá sempre colocando a gente no lugar do erro. E a gente continua perpetrando esse movimento de se sentir errado. E assim, você tá errado na espiritualidade, você tá errado na vida, você tá errado porque não tem dinheiro. Quanto erro a gente vai imprimir mais no nosso campo pra gente precisar mudar? E se não tivesse nada de errado com você? E se você não precisasse mudar? E se você precisasse apenas voltar para o que é você? E se você tivesse apenas desalinhado do que você veio ser para ser? Nada de errado, apenas identificação com esse mundo. E se você pudesse apenas voltar a ser você, quem você veio para ser? Não seria muito mais expansivo? Guarda isso. Perfeito, gente, perfeito. Para acessar os teus cursos, eu quero fazer teu curso, como que eu faço? Lele Abdala em todas as redes sociais. Instagram, TikTok, Facebook. Lá dentro do meu perfil do Instagram, que é o mais acessado, você vai ver ali embaixo da minha bio, tem um link chamado Linktree, lá tem tudo. Fale comigo, fale com os meus assessores, com a assessoria de imprensa, podcast, cursos, tem tudo. Pronto, tá fácil, gente. Nós conversamos hoje com o Lele Abdala, esse ser iluminado, que consegue trazer através do sorriso a sua alma aberta. Muito feliz, viu? A presença de você hoje. Gratidão, que Deus permita que só expanda a tua história, a tua vida. Tinha muita coisa boa pra gente conversar, então você já está convocado para o próximo. Que a gente quer saber, porque para quem tá vendo essa beleza que hoje humana sofreu bastante, Sim. passou por grandes desafios, Sim. não é? Mas soube superá-los. Sim, amor, a ideia é essa. A ideia é não se identificar com a dor. Tudo vai acontecer com você, todos os movimentos. Tristeza, raiva, infelicidade, chateação, mágoa, inveja. Mas a ideia é você lembrar que você é um terminal. E essas coisas são como se fossem trens que estão passando por você. Mas não são você. Quanto mais você se identifica, mais isso fica preso no seu campo. Lembre-se, você é um terminal de luz e amor. Perfeito. Grato mais uma vez. Seja muito bem-vindo sempre. Espero encontrá-lo logo, novamente, porque esses aqui tem que agendar 6 anos antes, gente. Mentira. E obrigado pela participação, Gratidão, querido, obrigado pelo gratidão, programa, viu? gratidão. Obrigado mesmo. E você que nos assistiu até agora, que ficou com a gente aqui, entre nas nossas redes sociais, nas redes sociais do Lele Abdala, para tirar mais dúvidas, para saber um pouco mais. E nos assistam todos os dias às 17 horas na TV aberta, tá bom? Amanhã a gente está de volta com mais um programa, podcast Gente que Fala.